vai nos ensinar um pouquinho mais. Eu queria ler a passagem dela, é uma passagem rápida, para a gente lembrar, né? Nós estamos falando de 2 Reis 4, de 1 a 7, né? Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que hei de fazer? Dize-me que é o que tens em tua casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhes chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos seus filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e pega a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Superabundância. Superabundância é graça do Senhor, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ele traz à existência aquilo que não existe, né? Esse é o nosso Deus, nessa passagem tão preciosa que nós vamos estudar hoje. Então eu queria fazer uma oração para a gente começar, tá bom? Pai querido, muito obrigada. Obrigada porque o Senhor é tudo que nós precisamos. O Senhor é acima de todas as coisas que nós podemos imaginar, pensar, desejar. A Tua presença na nossa vida é aquilo que nos sustenta, nos leva a mais, além, porque o Senhor é aquele que faz muito mais do que pedimos ou pensamos. O Senhor superabunda na nossa vida e nós Te louvamos por isso. Te agradecemos pelo Senhor Jesus, que é aquele que nos dá a condição para estarmos diante do Senhor e clamando pela Tua misericórdia, pela Tua presença e pela Tua direção. E através do Teu doce e santo Espírito, nós Te pedimos que o Senhor esteja falando a cada um de nós naquela necessidade que cada um de nós tem de ouvir esta palavra e que ela seja vida aqui dentro. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Meninas, eu esqueci o óculos. Não vai dar tudo certo. Ai, por favor, falei, mas grisalho, filha. Ai, que bom ver todas as irmãs aqui. Vai dar tudo certo. Glória a Deus, né? Que personagem rica, né, irmãs? E antes de nós começarmos, nós achamos importante a gente colocar tipo uma linha do tempo aqui. Quem não estiver conseguindo, quiser vir mais pra cá pra ver. Por quê? Porque são várias, são essas personagens que nós estamos estudando e elas aparecem muito próximas uma das outras, todas até intercaladas. Então, até para estudar, a gente, para fazer o estudo, tudo, gerou um pouco de confusão. Falei, então, vamos desenhar que fica melhor para todo mundo. A gente aprendeu muito nisso aqui. Então, vocês lembram da Jezabel, não lembram, meninas? Aquela bem maldosa, que teve uma morte horrível, que foi jogada, né? Aquela da janela que afrontou o profeta do Senhor, né? Tudo começou porque Acabe, que era um rei do Senhor, casou com essa Jezabel, que era pagã, idólatra de 2 deuses ou mais, e ela sustentava os sacerdotes dela lá e matou todos os sacerdotes do Senhor. Então, o Acabe fez uma coisa muito errada. Sendo de Deus, ele não poderia casar com alguém que não fosse do Senhor, e ele fez isso. E Elias, que era o profeta, que inclusive conhecia Acabe, chega para Acabe e fala, por você ter feito isso, a mão do Senhor vai pesar contra você. Tá? E aí Elias, já dá essa mudada na história. Elias encontra a viúva de Sarepta, que a gente estudou, foi a última, né?
que é a viúva, que ele passa, pede para ela pra fazer um bolo, ela fala, eu vou morrer aqui com meu filho, eu tenho uma porçãozinha aqui de farinha e azeite, você tá me falando para fazer um bolo? Tô, vai lá e faz um, o primeiro ainda vai ser meu. E ela fez, e o Senhor abençoou, só que essa bênção do Senhor que multiplicou a farinha e o azeite dela, o filho dela fica doente, ela fala, mas como assim meu filho morre e eu tô te ajudando, acontece comigo, teve toda aquela situação, né? E o Senhor dá a vida de novo e dá a fartura para ela. E aí esse mesmo Elias desafia e mata os profetas de Baal de Jezabel. E Acabe, em vez de se arrepender e falar, olha aí, Jezabel, nós estamos errados, né? O profeta de Deus matou todos e foi a mão do Senhor ali. Ele vai falar, Jezabel, você nem sabe, aquele Elias lá que você não gosta, matou todos os teus profetas. Esse Acabe eu vou te contar, né? E aí a Jezabel fica muito brava e ela ameaça Elias. E a ameaça foi tão forte, ele teve que fugir, ele se desesperou, não foi pouca coisa. E nessa condução, o Senhor tira ele dessa situação também, Elias já chama Eliseu, já começa a carregar Eliseu junto, porque Elias vai ser levado aos céus e Eliseu vai ficar no lugar dele. Nisso, vira a história de novo, Acabe quer a vinha de Nabote. Lembra que o vizinho dele do palácio de verão tinha uma vinha muito bonita? E ele olhou e falou, eu quero aquela vinha. Foi lá e falou, quanto você me vende? Ele falou, eu não posso vender. As terras não são nossas, são do Senhor. A gente só gerencia, eu não sou proprietário delas, eu não posso vender. Aí ele volta, fica embirrado, deita na cama, virado para a parede, uma graça, né? Um adulto assim, se comportando exemplarmente. E aí a Jezabel chega e fala, o que faz? Você tá assim, ele não quer vender a vinha, eu quero tanto aquela vinha. Não, peraí que eu resolvo para você. Foi lá, mandou matar, criou uma situação falsa, né, para poder matá-lo. E aí ele recebe a vinha que ele quer. Só que isso não fica barato diante do Senhor. Tanto ele quanto o filho dele morrem nessa vinha, né? E Elias aí já é elevado aos céus e Eliseu o sucede como profeta. Aí agora, aqui tá errado, tá? Aqui não pode ser Elias porque ele acabou de subir ao céu, gente. Como é que ele tá aqui de novo? É Eliseu, que a gente vai ver hoje, tá? Correção aqui, tá? Olha aí. Eliseu aumenta o azeite da viúva do filho do profeta, que a gente vai ver hoje, tá bom? E em seguida, ele já encontra a sunamita. Então isso aqui é seguidinho, tá? Que vai ser o nosso próximo estudo, tá bom? E aí continua, só que volta para o estudo da serva da mulher de Naamã, que é aquela menininha. Vocês lembram que ela vira para a ama dela e fala assim, se o meu senhor conhecesse aquele profeta, ele seria curado dessa lepra, né? Aquela menininha que mudou toda a história daquela casa, toda a história daquela região, inclusive, né? E aí, por isso, Naamã é curado. Aí, Jezabel é morta e Atalia, que é tão maligna como ela, toma o trono porque ela mata os descendentes, né, gente? Os próprios netos dela. E nisso, junto, no mesmo capítulo, Jeozeba salva Joás, que é aquele menininho único que o sobrinho dela que ela conseguiu salvar. E a Atalia é morta. Então, essa daqui é a sequência. A gente foi para o estudo, veio para o outro, pula entre uma história e outra, que foi a condução que o Senhor nos deu. Mas eu acho que é bem interessante ver como que, né, vai de um profeta para o outro, vai passando pelas viúvas, pelas mulheres, né? E então esse daqui é o quadro, tá? Então hoje vai ser a serva da mulher de Naamã, a viúva do filho do profeta, e a próxima a sunamita, tá bom? Então esse aqui, e aí eu vou ter que dar um jeito de corrigir aquilo ali pra você pôr na foto, Carol, pra não postar errado. Então, amém, graças a Deus, né? Então, toda essa linha do tempo. E aqui, a gente começa a história com essa viúva do filho do profeta, e essa mulher, ela era uma mulher temente ao Senhor, e que se encontrava numa situação terrível, de pobreza extrema, e a iminência dos seus filhos serem levados como escravos, né? E aí eles serviriam por vários anos até vir o jubileu e as coisas, tipo assim, serem zeradas, mas, né, uma situação muito ruim. E seria só dessa forma que a dívida seria paga, através da escravidão deles, do trabalho deles. Ela pereceria então como mãe, por perder seus filhos, e teria uma situação de viuvez pior ainda,
Porque quando a viúva tinha filhos, ainda os filhos ajudavam, cuidavam dela, mas agora os filhos vão para a escravidão, como é que fica, né? Muito ruim. Essa viúva não tentou resolver a situação por si mesma. Nós já estudamos várias personagens que saíram tomando a frente do Senhor e deu muito errado, né, irmãs? Então, essa daqui, ela buscou a fonte certa, que foi o homem de Deus, como ele é chamado, o profeta Eliseu. Eliseu conhecia a família dela, pois a viúva diz que o seu marido era como um servo para ele e que temia o Senhor, né? Então, era um casal muito piedoso. E a conclusão é que o marido dela tinha um bom testemunho, porque um teólogo diz assim, que ele não deve ter se curvado a Baal, por causa de Jezabel que o Atalia, no caso de Jezabel, nos dias da apostasia, e tampouco roubou do Senhor, senão eles não estariam nessa pobreza, né? E a gente sabe que estava tendo seca na terra, né? Tava uma situação muito desoladora, e esse homem foi fiel. Os profetas de Baal comiam na mesa de Jezabel. Então, se ele estava numa pobreza extrema, é porque ele não se curvou, né? Então, era um homem piedoso, era um casal piedoso. Então, mas por isso ele morreu deixando a família pobre e endividada, né? Ele e sua casa, apesar disso, foram fiéis até o fim, né? Só que como nós vimos no estudo da viúva de Sarepta, coisas boas acontecem a pessoas ruins e coisas ruins acontecem a pessoas boas, né? Porque é para Deus revelar a sua glória e o seu poder através dessas situações difíceis, né? E a gente vai ver isso também agora no estudo de hoje. Essa viúva, ela teve fé no Senhor, que faz o que diz que vai fazer, como fala lá em 1 Reis 8:56. E ela obedeceu às orientações estranhas de Eliseu, que era emprestar todas as vasilhas que pudesse e derramar o pouco de óleo que tinha sobre elas. A botija que ela tinha, meninas, era pequena, é aquela que a gente põe aquele tanto de azeite para pôr na salada em cima da mesa. Eles falam que não era uma botija grande, porque o termo para botija pequena é um e o termo para grande é outro na palavra. Então ali é uma botijinha, então ela foi lá com uma botijinha pequena, aquele tanto de vasilha aqui, imagina o coração dela, né? O que vai acontecer, né? Mas ela obedeceu, ela começou a virar e foi enchendo e até que não tinha nem mais vasilha o suficiente, né? E como nós vimos no estudo da mulher cananeia, o pouco na mão de Deus é muito. Você não precisava nem daquele tanto ali, porque o Senhor traz à existência coisas que não são. Então o Senhor, ele permitiu ser usado aquilo para a interação dela. Mas para o Senhor nem aquilo, né? Ele podia simplesmente trazer do nada aquele azeite. E olha que interessante, meninas, essa passagem de Jó. Você fala, não, a história de Jó é totalmente diferente da história de qualquer uma dessas aqui. Mas olha que interessante que fala. Quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos em volta de mim, quando levava os meus passos... Alguém tem um óculos, gente? Vou precisar. Empresta. Vamos ver outros também. Ah, deu. Não, deu. Tá bom. É o que temos, graças a Deus. Olha só! Que beleza, gente! Foi de fonte 8 para fonte 25. Quando lavava os meus passos na manteiga é óleo, e dava... Então vou começar do começo, tá? A gente focar aqui de novo, desculpa, gente. Quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos ao redor de mim, quando o Todo-Poderoso lavava os meus passos na manteiga, fartura, né? Manteiga é óleo, e na rocha me corriam ribeiros de azeite. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Então, foi Jó falando, mas podia ter sido a viúva. Fala dos filhos, fala do azeite, eles ao redor, quando a casa era feliz, quando tinha, né, toda essa fartura, né? Só que eu vou ficar pondo tirando aqui. Que experiência tremenda de fé, porque os filhos dela estavam ali, testemunhando disso com ela, né? E diante disso, todo sentimento de desamparo, desespero, desgraça caiu por terra. Eles viram a provisão milagrosa e generosa do Senhor, que os lembrou do Pai amoroso, dos órfãos e juiz cuidadoso das viúvas que ele é. Salmo 68:5, né? Deus, dessa forma, os livrou da escravidão,
que é a salvação, é uma analogia com a salvação, e lhes deu o suprimento do qual viverem o resto da sua vida. O óleo, a santificação, foi se renovando lá com eles. E os credores, do lado de fora da casa, tiveram que deixá-los em paz, que é o que Deus faz com os nossos inimigos. Então aqui a gente tem um retrato completo da obra do Senhor na nossa vida. A salvação, porque Ele livrou da escravidão os filhos. A santificação, porque supriu para o resto da vida, foi trabalhando a vida deles. E essa é manter os inimigos, né? O inimigo afastado. E a viúva corre para Eliseu, conta o que aconteceu, mostrando o temor do Senhor também, nessa fase do processo, né? Porque agora ela tinha tudo aquilo de vasilha, né? Ela podia virar e falar assim, ai, que bom, resolvido o meu problema, agora eu vou ver o que eu faço, eu vou vender, vou viajar, sei lá o que, né? Comprar túnicas, né? Não sei o que elas faziam naquela época, mas podia ser qualquer coisa. Não, ela volta para o profeta e fala, olha o que aconteceu. E ele dá a orientação, né? Paga a sua dívida, né? Tá aí também um princípio para nós, né? Paga a sua dívida e vive do resto, né? Com a sabedoria que o Senhor te der, né? Glória a Deus por isso. Então, nós vamos falar muito de azeite aqui hoje, né? O azeite na Bíblia significa unção de Deus. Ungir é literalmente massagear com óleo, né? E alguns óleos citados na Escritura, eu achei isso muito interessante, eu sabia um ou outro, mas olha, tem vários, talvez tenha mais do que eu encontrei, tá? Mirra, frankincense, nardo, cedro, cássia, cálamo, que é a cana perfumada, estoraque, onixa, gálbado, aí tem todas as referências no estudo, sândalo, cipreste, isopo, murta. Então, gente, esses são os óleos essenciais do crente, tá bom? A gente sabe que os óleos essenciais aí estão ajudando muito na medicina, são realmente muito bons. Os nossos que nós não podemos deixar de ter são esses, os óleos da unção do Senhor na nossa vida, né? Do crente. Eles podem ser extraídos da madeira, das folhas ou da resina. Eram usados como alimento, remédio, perfume, cosmético e até sabão e combustível. Eu acho que aquele que já era usado, colocava na lâmpada lá e acendia para queimar. Só que o mais usado e mais cheio de significado na Bíblia é o azeite de oliva. Esse é o óleo essencial do italiano. Esse não falta, né, gente? Em casa a gente tem aquela pequenininha na mesa assim, mas lá no fundo tem um galão de 5 litros, né? Viciadinho, eu e a Nicole no óleo, né? Deixar a toma de colher. Então esse é o nosso óleo essencial. E há muitas menções e analogias sobre ele e a oliveira na palavra. Não a mura e oliveira. A oliveira é planta, tá, gente? Vou deixar bem claro isso aqui. Mas tem um detalhe importante. Não pode ser, o óleo não pode ser qualquer óleo, extraído de qualquer maneira, tá? Tem que ter qualidade. E isso também eu não sabia. Achei muito interessante. Olha o que o Senhor fala em Êxodo. E o azeite da unção e o incenso aromático para o santuário farão conforme tudo que eu tenho mandado. Então não é como você acha que você vai extrair lá e me oferecer, é como eu mandei que fosse extraído. E depois uma outra passagem de Êxodo diz assim: disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção. Então o Senhor destacava pessoas para extrair, para fazer esse óleo, esse perfume, essa essência para ser usada de diversas formas e dada para ele também, né? Ofertada a ele também. Então Deus deu a receita e ele destacou pessoas para usar, para fazê-la. John Piper disse que para ungir ele usa óleo essencial, esse mesmo, essencial de frankincense, que é o líbano ou incenso, mas vários outros irmãos usam azeite de oliva e outros óleos também, né? Então isso aí é só uma observação para vocês verem como que é usado. Porque o óleo, meninas, ele é um meio, ele não é o fim. Então não é porque você passa o óleo ali que vai acontecer qualquer coisa, né? É a mão do Senhor naquela situação. Porque o óleo, ele se torna, junto com oração, com jejum, com adoração, um canal para expressar uma necessidade ou uma oferta. Então, uma necessidade, por exemplo, cura, né? Você vai lá, unge a pessoa, ora por ela, pede a cura do Senhor. Ou uma oferta de devoção em algumas outras circunstâncias especiais. E tem um negócio aqui que fala sobre o significado do Jardim do Éden, que eu vou deixar para vocês, quem quiser ler no estudo, tá? Porque tem uma outra parte que eu estudei um pouquinho mais comprido hoje, e eu vou deixar essa parte para vocês lerem lá, é um parágrafo. Mas, além de algumas pessoas
receber a unção, né? Tem pessoas que são ungidas pelo Senhor para transmitir essa unção. Olha os desdobramentos, que interessante que é, né? Em Isaías 61, nós vemos uma lista de maneiras como uma pessoa ungida e separada pelo Senhor pode ser usada por Deus. Então lá em Isaías 61 fala assim, ó: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, consolar os tristes e ordenar acerca dos tristes de Sião que lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de um espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor. Então é muita coisa que uma pessoa ungida pode ser usada para o Senhor. Pregar, restaurar a liberdade, apregoar, consolar, curar, ordenar, substituir a situação da pessoa por glória, gozo, veste de louvor, a fim do quê? Mas agora está a chave do quê? Por que tudo isso acontece? Para que Ele seja glorificado, para que o Senhor seja glorificado. Então essa unção capacitadora acontece através do Espírito Santo, nosso ajudador. Em Atos 10 diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, se Jesus precisou ser ungido pelo Pai, quanto mais nós, né, gente? Quanto mais nós precisamos, né, dessa unção, dessa capacitação, desse controle do Espírito Santo sobre a nossa vida. E o Espírito de Deus é nos dado conforme a vontade do Senhor para várias coisas poderem serem feitas, mas acima de tudo para Ele ser glorificado. Como nós já falamos, toda obra de Deus redunda em glória para o seu Filho. Se não for assim, não é de Deus, né? Tudo é por Ele, para Ele, por meio dele, né? E nós temos então Jesus Cristo, que é o nosso Jesus ungido. Meninas, vocês sabem que Cristo significa ungido? Todas sabiam já que o significado de Cristo é ungido? Então o Senhor é ungido de Deus, né? E há várias menções e analogias na Bíblia sobre unção, azeite de oliva, a própria oliveira na palavra. A primeira está em Gênesis 8, quando a pomba volta com o galho no bico dela, lá da Arca de Noé, né? Mostrando que as águas tinham baixado um pouco. E o último é Apocalipse 11, que tem uma profecia que fala do poder de fazer parar de chover, trazer a seca, como nos dias de Eliseu. Olha que interessante, um versículo lá em Apocalipse falando de uma situação que a gente está vendo aqui, que tem a ver com óleo, com unção, e fala de seca também. Gente, como a palavra de Deus é maravilhosa, como ela se completa, ela se intercala, né? É muito tremendo, né? E os dias de Eliseu, os dias que essas viúvas viviam, né? E lá tinha 2 oliveiras erguidas, 2 testemunhas, né? Mas além dessas, entre Gênesis e Apocalipse, vai ter muitas outras, né? E também uma que talvez seja mais conhecida é de Isaías 11:1, que fala assim, e agora a gente entra a questão de Jesus. Porque brotará um rebento, um brotinho de oliveira do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. A oliveira era Deus, de quem o filho renovo viria, né? Em Lucas 4, lemos que Jesus foi batizado e cheio do Espírito Santo. Depois de um tempo, ele vai para a sinagoga, onde ele próprio lê essa passagem de Isaías que eu li para vocês. Que o Senhor me ungiu, o Espírito de Deus está sobre mim para curar, para restaurar, para fazer tudo aquilo. E aí, cerrando o livro, ele devolveu para o ministro, se assentou. E os olhos de todo mundo estavam sobre ele, né? E aí ele vira e fala assim: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Ou seja, hoje vocês estão perante o ungido, sobre o qual Isaías profetizou. Ungido, então, é aquele que recebeu o favor do Senhor, uma porção extra, alguém separado, protegido, empoderado para algum fim, para alguma finalidade. Então, o Senhor revelou ali que ele era, né, o cumprimento daquela promessa. E só odiaram ele mais por causa daquilo, né? Mas Pedro viu isso. Pedro viu. Em Mateus 16 diz assim: Jesus interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os
os homens ser o filho do homem, e eles disseram, uns João Batista, outros Elias, Jeremias, qualquer um dos profetas. E ele disse, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, tu és o ungido, o Filho de Deus vivo, né? Glória a Deus por isso. E é para isso que nós somos separados, né? Nós somos separados para proclamar esse santo nome, para sermos usados aqui da forma que o Senhor quiser, com cura, com encorajamento, com as pessoas que nos cercam, de várias maneiras, para a glória do Senhor mesmo, né? Só que, para nós transbordarmos do óleo da unção, nós temos que passar por um processo. E esse processo, ele não é muito prazeroso, né? E foi muito interessante porque eu sempre ouvi assim, pega a oliveira, pega a azeitoninha ou a oliva, vai lá, ela é prensada, sai o óleo, prensa quente, prensa fria, beleza. Só que aí procurei, falei, será que não sei, o Senhor me inquietou para procurar. Aí eu caí num site da Paganini, de azeite, e o processo era um pouquinho maior, tinha mais passos do que esse. E conforme eu fui lendo, irmãos, o Senhor foi me trazendo versículos no coração. E eu fiquei muito assim, a gente fica assim, o Senhor fala pra gente, gera um temor, né? O Senhor tá aqui, né? Mas gera uma alegria muito grande, porque mostra que nada da palavra por acaso, né? E mostra que Ele tem propósito em tudo. E Ele tem propósito quando Ele permite que nós somos prensadas ou qualquer outra coisa que conforme vai ser com a azeitona. Então, primeira coisa, a oliveira é chacoalhada. A Carol fala assim, chacoalhou a roseira. Carol, chacoalhou a oliveira. A oliveira é chacoalhada, né? Em Salmo 66 diz assim, pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata, tu nos puseste na rede, afligiste os nossos lombos, fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxeste a um lugar espaçoso. Então, não é uma coisa fácil a gente ser mexida, né? Trabalhada pelo Senhor, né? Colocou na rede, né? Coloca na rede para peneirar, né? Para segurar, para peneirar. Então, a oliveira chacoalhada. E 1 Pedro diz, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar como se coisa estranha acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória regozijeis e vos alegreis. Então assim, a gente participa das aflições de Cristo, mas também participa da glória dele, né? Se pelo nome de Cristo sois vituperados, sois agravados, né? Bem-aventurados sois. Então, olha só, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Olha só, gente, então a gente tem que concluir que se o Espírito Santo vai habitar em mim, vai ter luta junto, né? Então, mas vai ter glória também, né? Então, e vai ter a presença do Senhor. E ele fala assim, quanto a eles, ele é sim blasfemado, mas quanto a vós, ele é glorificado. Então, o Senhor é glorificado na nossa atitude, né? Nessa prova aqui. Então, primeiro, a oliveira é chacoalhada. Segunda, o fruto é lavado, né? E fala assim em João 3,5. Jesus respondeu, em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus, né? A água e o Espírito. Então, as duas coisas que nós precisamos ter na nossa caminhada. Essa unção, ela é importante para nós na nossa jornada. João 13 fala assim, disse-lhe Pedro, não, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então, gente, não adianta resistir. Ou a gente deixa o Senhor fazer, ou a gente não vai ter parte com ele. Disse-lhe Simão Pedro, então, Senhor, não lava só os pés, lava também as mãos e a cabeça. Dá o banho completo, então, porque não é só o pé que tá sujo, não, né? Então, primeiro a oliveira é chacoalhada, depois o fruto é lavado. Terceiro, as impurezas são removidas. Isso daqui é uma peneira, tá? É uma peneirinha. E fala assim em Provérbios 17:3, o crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Tá, crisol. Todo mundo sabe o que é crisol? O crisol é para a prata, o crisol
e o forno parou. Tá, então vamos. Aí eu falei, ué, mas e esse crisol, o que ele faz? Eu sabia que tinha ali com a purificação da prata, mas o que ele faz? Primeiro, recipiente usado para experiências químicas que se tem que misturar ou fundir substâncias. Então eles colocam a prata, o ouro e coisas ali junto para trazer as impurezas. Então, onde coloca é o crisol, né? Segundo, essa para nós. Lugar ou circunstância apropriada a evidenciar as melhores qualidades de algo ou de alguém. Então o Senhor nos coloca no crisol para purificar a nossa vida, né? E aí ele joga outras coisas junto, as lutas, as adversidades, as provas, para que a de impureza suba, ele tira e vem o que é melhor, né? Que essa seja realmente a nossa experiência com ele, né? Não ficar se batendo, deixa de tirar as impurezas, deixa. Vai doer, mas nós vamos ter a glória dele revelada depois. Vai valer a pena, sempre vale a pena com o Senhor. Então, a oliveira é chacoalhada, o fruto é lavado, as impurezas são removidas, como se fosse a peneira lá da oliveira. E quarto, a azeitona é prensada para fazer uma pasta. Isaías diz assim: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então fala, traspassado, pisaduras, né? Então há uma prensa, né? E o Senhor, mas toda ela que a gente passar, o Senhor já passou. Tá na cruz. Tá na cruz, ele já passou isso por nós, né? Ele permite que aconteça aqui de novo, mas nós não estamos sozinhos. Ele já passou lá por nós, né? Então foi feita uma pastinha agora. Agora essa pasta, que é o número 5, é filtrada. Então primeiro a gente teve uma peneira, o que sobrou fez a pasta, e agora, e porque fazer pasta tem que moer, né? Você não faz pasta de nada lá se você não der uma boa moída. E a pasta é filtrada, né? Então agora tem um filtro. Isaías 48. Eis que eu mesmo te refinei, te filtrei, todavia não como a prata. Então agora já não está mais no crisol. Eu te provei onde? Na fornalha da aflição. Então depois do crisol tem a fornalha ainda. Eita, só tô motivando vocês. Mas, gente, é o Senhor. Foi Ele que deu esse espaço aqui. Mas olha 1 Pedro. Assim acontecerá. Assim, por que acontece isso? Para que a sinceridade da vossa fé seja testada. Não testada, seja atestada, para que se comprove a sinceridade da fé de vocês, a nossa. Muito mais preciosa essa fé do que o ouro. Então agora a gente também não está no crisol, não é mais a prata, mas também já não é mais o ouro. A gente já está acima já para o Senhor, né? Muito mais preciosa para o Senhor é a nossa sinceridade na fé do que o ouro que se corrompe, ainda que é refinado pelo fogo. Mas vai resultar em quê? Louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Então, gente, olha só, o Senhor recebe essa sinceridade, Ele a recebe com mais valor do que prata e ouro, e quando Cristo for revelado, resulta em louvor e glória e honra. Como o Senhor é amoroso, né? Ele já tem louvor, glória e honra, Ele não precisava. É porque Ele nos ama, Ele quer se relacionar com a gente, Ele quer ter essa interação com a gente. O Senhor é grande demais, mas Ele é amoroso demais também. E número 6, o azeite é engarrafado. Então vai passar um funil ali, né? Funilzinho. Isaías 64:8. Mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, Tu és o nosso oleiro. E todos nós a obra das Tuas mãos. E 2 Coríntios fala assim, temos esse texto. Então assim, esse azeite que sai, que termina, que é engarrafado, é a obra final da mão do Senhor. Devemos ser nós, né? Chegarmos ali purificados, atestados com selo de pode vender, né? De selo de fidelidade que o Senhor nos dá. E agora o Senhor fala assim, temos esse tesouro em vaso, Coríntios, temos esse tesouro em vaso de barro, né? Esse tesouro, esse azeite ali dentro, no vaso de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Porque realmente, gente, se não é o Senhor nos sustentar nesse processo, isso não vem de nós.
não vai redundar em louvor, glória e honra para o nome dele. Mas ele passa junto, né? Ele já passou na cruz. E por último, o azeite é distribuído, né? Então engarrafado, aí vai para a caixa e vai para o seu destino. E 1 Coríntios 2,7 diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, né? Então aí esse azeite na nossa vida, que deve ser a nossa unção sobre a nossa vida, esse azeite, esse óleo do Senhor, ele tem que ser distribuído, ele tem que transbordar da gente, né? Conforme o Senhor quer, para aquilo que for útil aos olhos dele. E 1 Pedro 4,10 fala assim: cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então nós somos uma dispensazinha, né? Vocês lembram das casas com dispensa? Né? Tinha dispensa na casa, ia lá e pegava o que precisava, né? Anexava a cozinha ali. Nós somos esses dispenseiros. Nós temos que extravasar, transbordar desse óleo, dessa unção que o Senhor nos dá, né? Cada um na sua medida, cada um na vontade do Senhor, conforme for útil. E Tessalonicenses diz que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Então, a gente sabe que o amor está acima ali para o Senhor, né? Os discípulos são conhecidos pelo amor. Então, no mínimo que a gente tem que dispensar uns aos outros, nós aqui, é o amor umas pelas outras e depois todas juntas para aqueles lá de fora, né? Essa é a ideia. Essa unção não vai ficar contida, ela vai transbordar, que começa aqui e daqui a gente leva para fora. Que obra linda do Senhor em nós! A preparação de seus vasos de barro para receber o óleo da unção do Espírito Santo e assim edificar a sua casa. E mais uma vez, o Senhor não precisava de nós, né? Mas Ele nos quer, Ele nos deseja. Linda obra, mas dolorosa também. Esse processo, por mais difícil que seja, tem a finalidade de cooperar para o nosso bem, para que sejamos aperfeiçoadas até a volta do nosso noivo. Precisamos perseverar e cooperar com o nosso amado, aguardando e apressando a sua vinda, como diz 1 Pedro. E meninas, a palavra fala que nós podemos apressar a vinda do Senhor, né? E como que a gente apressa? Obedecendo. A gente apressa a vinda do Senhor, clamando para Ele nos capacitar a viver isso tudo que a gente viu aqui, né? Parar de espernear nesse processo, né? Dura coisa é recalcitrar nos agrilhões, agrilhões, né? E por último, um alerta para que nós não, para que a gente não venha perder o dia das noivas, porque fala de unção, né? É a parábola das 10 virgens, mas eu vou ler para refrescar nossa mente. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias, né, suas luminariazinhas, e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas, algumas versões diz loucas e imprudentes, e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo, saíram por conta. As prudentes, porém, levaram óleos em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas, que não tinham, né, o óleo, disseram às prudentes: dá-lhe um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. E elas responderam: não, pois pode ser que não haja suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo. Saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete inicial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não vos conheço, não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia nem a hora. Gente, isso aqui dava outro estudo, né? Dava um estudo paralelo, né? É muito sério. É muito sério a gente sair despreparado, achando que, né, não, tem tempo, não sei quando, né? O Senhor vai voltar, eu oro amanhã. Porque a unção, ela é buscada através da palavra da oração que o Senhor deposita.
O senhor não vai depositar a unção a gente comprando no shopping. Não tem problema nenhum em comprar no shopping, mas estou dizendo assim, se nós vivermos em funções das coisas, sejam elas lícitas ou não, a gente pode roubar tempo do Senhor, né? Não orando, não buscando o Senhor, fica com pouco óleo, né? Não recebe esse depósito, ou não passa por esse processo que a gente leu. Não, deixa, não vou obedecer nisso porque, né, depois eu vejo. Não, pode não ter depois, né? E o que ele fala? Eu não os conheço. Vocês não andaram comigo, vocês não buscaram, vocês não têm a unção. Tem que ter o meu espírito, né? E o óleo, ele é individual, né? A unção é pessoal, fruto da comunhão com o ungido. Segundo Timóteo 2 diz assim: ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata. Nós somos os vasos, né? Que o Senhor deposita essa unção. Mas também vasos de pau e de barro, um para honra e outros para desonra. Aquelas 5 foram vasos para desonra. De sorte que, se alguém se purificar, passar pelo processo, será vaso de honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, preparado para toda boa obra. Irmãs, nós temos que nos preparar. Nós não sabemos quem o Senhor vai colocar no nosso caminho, que adversidade Ele vai preparar na nossa vida, a gente não sabe. Porque se a gente não buscar o Senhor quando tudo estiver bem, a hora que a prensa vier para o nosso lado, ou o Senhor já estiver voltando, não vai dar mais tempo. A gente pode não passar. Então nós precisamos estar preparados, precisamos buscar no nosso secreto, né? E eu sei que é muito enfatizado isso no nosso meio, graças a Deus. O tempo com o Senhor, a leitura, a oração, porque é ali que o Senhor vai derramando a unção dele. Não podemos ser ocupadas, distraídas ou acomodadas, vasos que são desonrados. Porque, meninas, todas essas parábolas, essas mulheres da parábola eram virgens. Eram 10 virgens, não era 10 do mundo, 10 era virgem, ali é do Senhor. 10 virgens, 5 perderam o barco. Olha que sério, elas não eram 5, né, como eu falei, caminho tinha. Elas não temeram, não se prepararam para o dia do encontro com o noivo. Diferentemente da viúva do filho do profeta, que ela teve à noite, aquela provação na vida dela. Essas 5 que dormiram durante a noite, o processo delas não gerou aperfeiçoamento, dependência de Deus. Que o Senhor nos guarde de sermos assim e nos motive a nos prepararmos para a sua volta, transbordando com óleo santo da unção até lá. Porque a viúva, essa viúva nossa de hoje, ela correu para o profeta todas as vezes. Nós precisamos correr para o Senhor todas as vezes. Não só no caso de acabar o azeite, né? Mas estarmos preparados, buscarmos no dia, para a hora que a noite vier, nós estarmos preparados. Para que possamos dizer como Davi: mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para ser sempre eternamente. Que lindo! Eu sou como oliveira verde. Que a gente possa dizer isso. Eu sou como oliveira. Eu busco, eu estou agarrada no meu Senhor, né? Na minha videira, na minha oliveira, né? E que assim como na casa da viúva, as nossas vasilhas, as vasilhas de óleo transbordem nos nossos lares também. Amém? Amém.